igual a las 2 días, cosa que le dé tiempo a toda la gente de terminar su almuerzo, en fin. Y bueno, quiero presentarles a Flavia Pérez. Ella es profesora de la Universidad Federal Rural de Pernambuco y es profesora de la Facultad de Educación ahí. Y en términos de su currículum de estudios, Flavia es psicóloga por la Universidad Federal de Ceará, más al norte en Brasil, y luego obtuvo su magíster y su doctorado en Recife, en la Universidad Federal de Pernambuco, en Recife mismo, donde personalmente tuve la oportunidad de conocerla cuando era una ágil y entusiasta estudiante. Ahora es una ágil y entusiasta profesora, y ella hizo su doctorado y su magíster en estas temáticas que nos va a presentar hoy, que tienen que ver con el uso de las tecnologías para contextos escolares, y sin otra cosa adicional que pudiera agregar, quiero agradecer a Flavia por la disposición a presentar en este coloquio. Decirles que Flavia está hace, yo diría que unos 2 meses acá en Chile, y una de las objetivos que al menos yo me propuse con ella es, en la medida que yo pudiera, es enseñar español, o sea, hablar español. Y lo mismo Lorena Medina, la profesora que todos nosotros conocida, profesora de la Facultad de Educación, quien actúa como, ¿cómo se dice?, host en castellano, sería como la profesora que la acoge y la recibe en la Facultad de Educación, donde ella actualmente hace su pasantía postdoctoral. Y bueno, esa transmisión de español a lo mejor no es, yo no he sido suficientemente buen profesor como para que ella pueda dictarla, ni Lorena tampoco, como para que ella pueda dictar fluentemente en castellano, pero va a hacer un esfuerzo por tratar de exponer en algo que se asemeje al lenguaje castellano, y sospecho que nuestros esfuerzos de empatía van a cumplir una función complementaria para que podamos entenderle adecuadamente. Claro. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Hemos hablado de agradecimiento a Carlos Tornejo por toda la recepción y invitación para ese coloquio, todo la amistad. Agradeço a ustedes, todas y todas, por la presencia, y algunas palabras de disculpas también, porque mi castellano es muy inicial, muy necesario alguna traducción en algunos momentos, pero creo que lo importante es que nosotros consigamos alguna comprensión. Agradeço también a Lorena por todos los momentos de interacción muy ricas y posibilidades, momentos de identificación con Patricia, con Francisca, con Alejandra, Ricardo Rossi, personas que son muy especiales para mí hoy. Disculpas también, otra segunda disculpa por el título, Identidad y Aprendizaje en la Época Contemporánea. Creo que es muy más amplio do que yo voy a abordar acá esta tarde, porque me propongo a delinear el territorio de un debate actual y línea de investigación sobre las articulaciones entre aprendizaje, subjetividad e identidad en el mundo contemporáneo, con especial énfasis en las discusiones desde y sobre el proyecto de Mullis. Lo que trato de época contemporánea es mucho más el periodo entre el último cuarto del siglo XX, primer cuarto, hasta el primer cuarto del siglo XXI, en que supongo que por la sociedad en red muchas
transformações nas subjetividades e na aprendizagem acontecido. E identidade, creio que seja conceito que tanto a psicologia quanto a educação devem reabilitar, por conta da possibilidade de, através desse conceito, conseguirmos avançar em relação a algumas dicotomias mais antigas, como a incidência, aprendizagem, sujeito de conhecimento e sociedade, em que esse sujeito está inserido, outras dicotomias muito presentes em contextos educacionais. E a ênfase no projeto de MULIS, que é uma sigla para Desenvolvimento Educacional de Multimídias Sustentáveis. A ideia de que alunos participem do processo de desenvolvimento de videojuegos educacionais. Então, é um projeto interdisciplinário que coordeno e na Universidade Federal Rural de Pernambuco, com participação de uma professora de computação, de Faculdade de Computação, que é na mesma universidade, Tassiana Pontual, doutora em Educação. Há dois estudantes de magíster, um de Educação e um de Computação, são duas grandes linhas de investigação no projeto, e alunos de pré-grado, de distintas disciplinas, como licenciatura em História, licenciatura em Biologia, bacharelado em Sistemas de Informação e licenciatura em Informática. São estudantes com becas de iniciação científica, então, em projeto são investigadores também. Trato de um ciclo metodológico sociohistórico, portanto, há uma conexão muito forte com Vygotsky, Leontjev, Leibniz, Wenger, que são teóricos da psicologia e da educação que têm uma sustentação sociohistórica para seus conceitos. A metodologia de investigação acontece como intervenções no ambiente escolar para o desenvolvimento de videojuegos educacionais de disciplinas específicas, com a participação de alunos e professores da escola. Então, é uma aplicação de um modelo experimental de uso de tecnologias, que chamamos de MULIS. Partimos, então, para uma atividade na escola que supõe, de antemano, que a cognição situada e distribuída, em la qual se lhe dá aos sujeitos a oportunidade de realizar tarefas significativas e resolver problemas em ambientes que despiertam seus interesses, motivações e múltiplos objetivos. A aprendizagem, visto desse modo, implica a construção não só de conceitos científicos, sino de identidades como relações a largo prazo, vivas entre as pessoas, seus lugares no mundo e sua participação em comunidades de prática. Então, a ideia de atividade supõe avançar em relação à unidade de análise vygotskiana. Eu creio que acrescentamos a ela alguma discussão um pouco mais profunda, porque a ideia é que os pensamentos dos sujeitos são generados por suas motivações, e essas motivações estão situadas em atividades. Então, há muitos elementos mediando essa interação do sujeito em uma atividade. Pero avançamos nisso porque não somente pretendemos analisar as regras, a comunidade, a divisão de trabalho, os instrumentos e para chegar ao objeto. Pretendemos entender algo que, no centro do processo,
nos diga algo sobre el todo. Y nuestra unidad de análisis entonces no es la actividad como el todo, pero algo que en el centro de este proceso habla sobre el todo. Y por tanto, elegimos los enunciados de los sujetos en las prácticas inmersivas de los demás. Hay una otra particularidad, es que como es una investigación participante, nosotros, investigadores, somos también sujetos de la actividad. Entonces, nuestras voces también están de algún modo y con un objeto distinto de los alumnos, estudiantes de enseñanza media y de los profesores introducidos en la práctica de debates. O processo se dá ao longo de 12 meses, em torno de um ano escolar, e nesse período há um longo processo de interação que se dá tanto presencial como em redes sociais, porque criamos grupos de trabalho para além dos contextos presenciais. E se dá da seguinte, aconteceu já em dois ciclos, um de 2012 e 2013, em que os videojuegos tratavam de temas de biologia e história, e nesse contexto não havia um professor da escola, e esse ciclo 2, de 2013 a 2014, em que o videojuego desenvolvido é de química, e há a participação da professora da escola. São alunos de uma escola pública da região norte de Recife, Pernambuco. É uma região de baixo índice de desenvolvimento humano, creio que pode-se dizer, nível social abaixo, de classes mais escolhidas de algumas aquisições. A metodologia, há longo processo inicialmente, esses alunos são selecionados a partir de uma entrevista e que demonstra um mínimo de interesse por videojuegos e por computação, informática, temáticas tecnológicas. É uma complicação porque quase todos os jovens nesse primeiro ano de ensinança média têm interesse em videojuegos e em computação. Então, um critério é um envolvimento e uma motivação para participar do projeto. Então, há momento, seguimos a metodologia de design participativo, é uma tendência em design que inclui usuários finais em todo o processo de desenvolvimento do produto, e programação para o usuário final, também uma tendência em programação que permite, a partir de software fechado, cerrado, alguma introdução e movimentos do usuário final que cambiam no software. Com a seleção e um mês, em torno de um mês de treinamento, em que eles escutam sobre conceitos específicos de videojuegos, a ideia de narrativas de um game, de um videojuego, a ideia de mecânicas de jogo, construção de personagens, um tutorial do software usado, chama Stencil, que utiliza uma linguagem Scratch em programação. É uma linguagem que não aprofunda na linguagem computacional propriamente dita, mas permite a resolução de problemas computacionais e alguma aprendizagem da prática discursiva de programadores. Criamos, nesse momento, logo depois da seleção, criamos uma comunidade na rede social. Temos aqui 3 comunidades, uma dos pesquisadores, investigadores, uma do ciclo 1 e uma do ciclo 2. Há todo um momento de brainstorming que idealizam
el tema del videojuego, discuten, constroem elementos que seriam importantes na narrativa do videojuego. Depois passam para o que em design, em fábricas de desenvolvedores, costumam chamar de drafts, são boradores, são uma espécie de especificação de requisitos, o que precisa, o que é necessário para que o videojuego funcione, quais as teclas, quais os níveis e toda uma história sobre o videojuego e a divisão dos grupos em desenhadores e programadores. Passam para o processo de design, propriamente dito, desenho participativo, e em que muitas discussões acontecem sobre técnicas e conceitos de design. Depois, constrói documento do desenvolvimento do game, especificando cada interface e o que consta em cada tela, quais nomes e quais as representações verbais que constituirão a interface, cada interface, quantas terão, e passamos para o processo de programação. Então, dos 3 ciclos, temos já um game de história concluído sobre o Egito Antigo, em que eles planificaram uma ideia de que há um estudante que viaja em tempo e vai ao Egito. O de biologia concluíram também, chama Bion, é sobre um vírus que invade o organismo e o sistema imunológico começa a agir. O usuário é a posição de vírus no videojuego, e o de química está em processo e vai tratar de ligações covalentes. O que chamamos a atenção depois da programação, há idas e vindas para o design e, enfim, um videojuego finalizado que passa a momentos de teste, e a versão beta certamente será usada ou em retorno a outros momentos de reconstrução e ampliação de fases e níveis, ou em uma atividade específica, que isso muito nos interessa, para não há sido realizada, em que o videojuego desenvolvido vai ser usado em situações de salas de classes e para as disciplinas específicas. Então, encontramos muitas coisas interessantes a partir de nossos dados, em que videografamos os momentos presenciais, registramos distintos discursos, tanto nas redes sociais como em momentos presenciais. Realizamos entrevistas semi-estruturadas, em alguns momentos, principalmente no início e no fim do processo, e observação com uma orientação etnográfica. De todos esses dados, enfocamos os enunciados com uma forte influência bakhtiniana na atividade, buscando as huellas discursivas das vozes no discurso, vozes de professores, programadores, designers, alunos e usuários, e encontramos particularmente momentos em que as tensões entre as vozes, há uma organização em que as práticas discursivas se escutam muito mais as vozes de professores e outros momentos de programadores, de designers e assim por diante. E utilizamos também elementos da análise interacional de Charlie Goodwin, que permite percebermos algumas materialidades linguísticas como resto, habla, artefatos e registros, em que ele nos diz que a organização contextual cambia
em cada prática social que nos somos introduzidos. Então, os campos semióticos têm uma forte configuração que torna os quatro muito maior do que a soma de cada um. O todo acaba trazendo informações novas que, se analisássemos separadamente cada elemento. O que é interessante para nós outros é que em momentos presenciais, como esse, que enfocamos a atenção conjunta, graças, Carlos. Em que há atenção conjunta, há uma ênfase muito grande em resto, em habla, em artefatos e um pouco menos em registros. Quando passamos para outras formas de interações, como as interações que se dão em plano virtual, não desaparece por completo o resto. O resto, em verdade, se transforma em registro de um tipo muito particular que faz menção à corporificação do sujeito presencial. Creio que conseguimos, em nossos dados, falar muito bem sobre os impactos do processo sobre a aprendizagem dos alunos. E isso aí toda uma discussão que já foi publicada em periódicos, em apresentações, e que foi uma disciplina em pedagogia abordar mais fortemente. Para esta tarde, como eu pensei em falar sobre identidades, eu vou como um ensaio de uma discussão que subiu à superfície em os dados e que diz respeito à identidade em o processo. Pero falar sobre identidade em época contemporânea é um conceito muito escorregadio, escorrediço. Há algumas pessoas tratando disso em psicologia. A psicologia é a casa inicial do conceito de identidade. Temos Erik Erikson, que tratou, temos George Mead, a ideia da relação entre o me e o I. E há, atualmente, algumas escolas, a Escola de Chicago, a Escola de Bristol, uma escola brasileira que podemos pensar em que aborda Habermas para tratar dessa relação do eu com o social, eu e social. E em sociologia há muitas discussões que abordam a ideia de que hoje há uma fragmentação identitária. As identidades estão muito fluidas, muito líquidas, muito facilmente cambiadas, e há também uma exacerbação das identidades particulares, os selves, e todas as problemáticas de publicização do eu em las redes sociais, e tudo isso, creio que evidentemente é um tema que necessita de mais estudos, não está encerrado. E em sociologia, alguns teóricos como Giddens, Bauman e Castells trabalham principalmente preocupados com os movimentos sociais em contemporaneidade. Grandes massas de pessoas que acabam conseguindo juntas mover e cambiar algumas práticas sociais a partir de movimentos que não são bons ou maus, mas movimentos sociais que dizem algo sobre as identidades. Eu creio que para nós outros, hoje à tarde, eu pensei em falar especificamente sobre uma proposta que advém de Castells, Manuel Castells,
que toma a identidade como um processo de construção de significados em base a atributos culturais interrelacionados, cuja matéria-prima é a história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, memória e fantasias, aparatos de poder e revelações do âmbito religioso. As identidades, como que elas se originam de relações entre poder, relações de poder. E as identidades podem desarrollar-se desde as instituições dominantes, pero ao quedar estigmatizados ou não encontrar possibilidades de valor, pois sua devaluação é persistente, os sujeitos passam a situações de identidade de resistência. Então, há 3 tipos de identidades identificadas que são mais do que condensações linguísticas. Creio que são categorias de análise para Castells, pero de um ponto de vista social, sociológico. E essas identidades de resistência, quando juntas por um projeto, juntas por um ideal, acabam sendo produtoras de sujeitos que são atores coletivos e no qual encontram sentido holístico de sua existência. Quero trazer para cá, a partir de alguns dados do debut, uma relação entre essas identidades legitimadoras de resistência de projetos sobre os sujeitos individuais, sobre as identidades personais no processo. Então, trago um estudo de caso de uma menina jovem, de gênero feminino, 15 anos, que eu vou tratar como a Rê, pero não há problema porque está tudo perfeitamente dentro da ética exigida em nossa instituição. A Rê há uma particular direção ao grupo de biologia em debuts. Ela não foi selecionada previamente, pero bateu em nossa porta no laboratório. Eu quero participar do debut como um dos critérios era a motivação, aceitamos e a Rê começou a fazer parte da debuts, creio que na segunda ou terceira reunião. É curioso esse caso porque há um histórico de mau comportamento na escola. Pero esse mau comportamento, em verdade, é como a escola observa esta aluna, não nós outros. Para nós outros, creio que é muito mais um sintoma, é muito mais um comportamento resistente do que propriamente mal ou bom. Ela dorme em sala de classes, ela usa celular, ela tem o que os professores chamam conversas paralelas com outros jovens e não atenta ao professor, agressões verbais ao professor e baixo rendimento em biologia. É curioso porque podemos considerar, no contexto de sala de classes, a aluna apresenta características de uma identidade de resistência contra o domínio escolar propriamente. E em comunidades práticas, no DEMUTS, nós vemos uma outra identidade. Nós vemos, a partir dos dados, um movimento que caracteriza muito mais uma identidade de projeto. É como se há um contínuo entre os momentos vivenciados em outras atividades, na escola e nas atividades de DEMUTS. Então, o procedimento de análise é muito parecido com o que realizamos em DEMUTS como um todo, pero há uma questão que vem à superfície. Segmentamos os posts nas redes sociais, pequenos fragmentos que eu vou mostrar a vocês, pero enfocando os enunciados e as ruelas de si mesmo. Pero, em
de Deleuze. Tratamos del autor-criador, muito mais como Bakhtin trata essa entidade, autor-criador, e não de autor-persona. Pero para o caso de identidade, há que haver uma relação entre autor-criador e autor-persona. Há algo que, porque autor-criador é como que quem dá o acabamento estético, é quem, a partir de posições axiológicas, será os enunciados e os heróis, se pensarmos em Dostoiévski, que é quando Bakhtin especificamente torna distinto autor-persona e autor-criador, um artículo sobre a construção de personagens por Dostoiévski. E para cá, temos que ter algum movimento que coloque autor-persona com autor-criador. Buscamos, então, compreender como nossa aluna, Arre, se vincula a outros em Deleuze. Quais são os vínculos sociais, quais são os movimentos de identificação e separação próprios da construção de identidade que permitem com que a Adriana Gabriela consiga aprender em o processo de Deleuze, consiga compreender conceitos de biologia em um contexto que, em salas de classes, é de nova era. Com alguns dados, temos como segmentamos posts no grupo da rede social. Temos aqui uma passagem em que ela marca algum sujeito. Isso é muito importante, porque essa marcação etiqueta alguém em Facebook é como um apontar, convida a atenção conjunta. Então, eu busquei sobre os vírus e as enfermidades de eles, pero foram todos os tipos de vírus que eu pensei que poderiam ajudar-nos. Temos visto por 17 do grupo viu este post. A informação sempre é boa, pero temos que ver só o que tu encontraste encaja com nosso vírus. Quando diz nosso vírus, o pronome, de algum modo, inclui a Adriana, a Rê, no processo. Então, temos aí tanto algo do jogo de vozes entre professores de biologia sobre vírus, há algo da participação autônoma, porque ela busca mais do que foi necessário, e há momentos de identificação com o grupo de biologia em Deleuze. Várias passagens que vão, e temos separadamente como falar sobre como se dá a construção da identidade de Adriana Gabriela no processo. Nessa passagem, momento de interação para além de questões conceptuais. Feliz cumpleaños a nuestra designer, em que alguém no grupo convida a Adriana para nuestra designer, mas super del mundo, com ojos azules totalmente originales, de Ray-Ban. Felicidades. Usted nos ensinou muito. Isso é interessante também, porque ela é aluna. Essa pessoa que diz, usted nos ensinou muito, faz, na maioria das vezes, as vozes de professores no processo, porque é expert em design. Então, usted nos ensinou muito, isso cambia no movimento de quem ensina e quem aprende no processo. Há algo como uma hierarquia horizontal e uma descentralização para o espaço de construção de vínculos sociais. E o apoio à identidade com o momento de identificação
no sentido de pertenência ao grupo de Mults e ao grupo de design, como se diz, nuestro design. Mas separamos também para uma organização mais precisa, momentos de construção de vínculos sociais, que conseguimos localizá-los como descentralizados, com hierarquia horizontal, participação polivalente, autonomia em tarefas de concepção e execução integradas e completas. Então, há muitos momentos em que, acá, por exemplo, ela diz, glóbulos rojos em la corrente sanguínea, expõe a imagem. Me gusta, em verdade, me gusta muito, quedou super e marca a rede. E alguém, uma outra aluna, diz, e marca a rede. Aí sempre me deixa em la basura. E a rede diz, tranquila, esse que tu hiciste em Scratch quedou melhor que esse. Então, há um momento de conversação paralela. São duas alunas em processo e uma faz a avaliação sobre a outra, pero algo como a descentralização de quem pode avaliar em uma construção conceptual na escola. É todo um processo, muitas passagens, o apoio à identidade personal, o sentido de pertenência em momentos de identificação. Aqui há algo muito interessante em que ela diz, deixe-me contar-lhes uma coisa, creio que me está começando a gostar da biologia. Fantástico, porque nas atividades escolares é como se gostar de biologia estivesse sendo impedido em algumas práticas escolares que não conseguem movimentar esse afeto. O outro, várias passagens que mostram momentos de identificação com o grupo e engajamento. Acá uma passagem curiosa em que nos echo de menos, que acabe logo o paro, por favor, um momento de paro nacional de los docentes, em que não podíamos continuar as atividades e ela recorre às redes sociais para mostrar que está com saudade, a nostalgia está incluindo, já não aguento mais se molestar a marca dos outros, sem molestar a JC e sem escutar as fueras de marca das pessoas. Então há identificação com o grupo, relações afetivas que estão lá de processo conceptual propriamente dito. Acá estou horrível, parece com a nerd. E há algo importante para a formação identitária, porque ela se afasta dos nerds. Estou concentrada, estou estudando, mas não sou nerd, sou de multis, mas não sou nerd. Há algo de identidade específico. Então, vários momentos. Creio que acá, em que ele sou um artista e hace los virus que desarrollaba para el videojuego en la misa, acá también en el tenis, en que marca de mults y diseña virus. Hay una fuerte identificación, una fuerte motivación pessoal. Si ustedes me preguntan, ¿y los otros de los procesos? Hay diferentes, hay algunos que están identificados con un grupo de programadores, outros que estão identificados com grupos de história, historiadores, pero este caso é peculiar também, porque há uma passagem que ela mostrou, essa passagem que ela nos diz, oigan, com muita vergonha, les cuento que vou repetir, primeiro ano de ensinança média. Vou ter que sair do debut, pergunta. Foi muito delicado o processo porque era uma aluna que na escola não conseguiu não favorecer processos motivacionais suficientes para que ela aprendesse. Desenvolvimento conceitual, pero toda essa construção identitária, se não chega a um desenvolvimento conceitual, poderíamos perguntar para que serve
e comprovando-se um avanço conceitual em que ela não só há um longo trajeto de representação dos vírus, com pesquisas, por exemplo, há uma passagem que ela convoca para uma reunião extraescolar, em outro contexto, para uma palestra, uma charla sobre vírus da dengue, e que ela vai, se comove e aponta em los enunciados que aprendeu muito. E acá temos uma passagem de como o jogo de vozes entre a iniciante em biologia, a Adriana Gabriela, e os professores expertos em biologia, ou as vozes desse sujeito no processo, transformam um pequeno erro conceitual na representação do vírus, em que, ao final, foi cambiado. Queria passar interessante. Acá, por exemplo, interação com a voz de professora do processo, que era, na verdade, uma estudante de biologia, de licenciatura em biologia, quedou bem, sendo que só consigo ver um tipo de entrada, que é a referente ao anticorpo quando este está unido ao vírus. Não sei se acordas que tem que haver uma entrada também para o vírus sem o anticorpo. Tem que ser aquela entrada que tem um triângulo, recuerdas? E há uma discussão sobre a representação do vírus para o videojuego. E ela coloca, apresenta outra entrada, pero a professora diz, nuestro vírus, mas não vez coloca, o vírus não é nem de Adriana, nem de nós outros, é nuestro. Agora só terá uma proteína ligante que será essa que parece com uma flechita, porque ela se une tanto com o anticorpo como com o macrófago. E há passagens em momentos presenciais de muita interação sobre essa questão, e cambia o produto final, o videojuego concluso, está como deveria ser, com possibilidades de proteínas ligantes, que eu aprendi também. E aí acá outra particularidade que eu não falei, por exemplo, game over é algo que é muito mais de uma participação dos sujeitos em práticas de juegos, de videojuegos, como gamers, do que propriamente uma palavra que foi escolhida para tratar. Então, é algo como vozes de outros desenvolvedores que acabam entrando nas vozes que estão encapsuladas nesse contexto final do produto que é o videojuego. Então, os hallazgos mais importantes organizados em 3 ejes, o significado de ações de AD dentro de muitas, como espaço de construção de vínculos sociais descentralizados com hierarquia horizontal, operando em base a projetos, participação polivalente, autônoma com tarefas de concepção e execução integrada de complexos, como apoio à identidade personal de AD, sentido de pertenência em momentos de identificação, e como possibilidade de desenvolvimento próprio das funções do contexto escolar, como desenvolvimento conceptual. Então, para finalizar, a identidade de AE se construiu na negociação dos significados que reconstrói sentido em prática, interação ao largo do processo de montes, contínuo identidade de resistência e identidade de projeto. Ella aprendeu haciendo e participando em uma comunidade de prática que favoreceu as transformações intersubjetivas de pertenencia ao grupo na escola. Esto, además, posibilitou o desenvolvimento conceptual.
La creatividade de Arre foi viabilizada por uma ação organizada e intencionada. Esta ação não esteve pensada para controlar, sino para fortalecer vínculos sociais com espontaneidade e iniciativa. As ações não estiveram teleologicamente determinadas causalmente por objetivos pré-determinados pelos professores. As atividades difusas se uniam e condensavam periodicamente, formando concentrações ou estruturas locais, solo para posteriormente separar-se e dispersar-se de novo. A atividade possibilitou várias vozes em discurso e a situação puso em questionamento a ideia de determinação. São muito mais contingências de acontecimentos que cambiaram o processo de ensinança e aprendizagem em um espaço específico, mas ao lado da escola. Desafio seria para cambiar as práticas e permitir a integração de identidades de resistência e de projeto. Os modelos educacionais contemporâneos não podem ser nem dirigidos nem aleatórios. É grande desafio. Temos várias referências, incluso Lorena Medina, 2013, e Carlos Cornejo, também, leituras mais atuais que eu realizei acá em Chile. Graças a ustedes todos. Perguntas? Hola, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que si yo pudiera hablar el portugués como tú hablas el castellano, yo me sentiría muy honrado. Así que felicitaciones por eso. Gracias. Tengo varias preguntas, pero quisiera partir con una muy general que quizás dé para más conversación y de ahí si hay espacio vuelvo con otra. ¿Podrían desarrollar un poco más las nociones o el concepto de identidad que estás usando? Porque si bien es cierto, haces algunas referencias, por ejemplo, hay una que me sorprende, digamos, porque mencionas a Wenger dentro de tu digamos, referencia, y a Leib, que hoy hace rato ya que tienen una disputa que hizo que no se quieran publicando nunca más juntos, dado que Leib sí tiene una mirada en la cual uno puede sostener una idea de una identidad que se mantiene en el tiempo. En cambio, Wenger ha enfatizado la idea de una identidad completamente situativa, es decir, completamente delimitada a el contexto de práctica. Y en cambio tú tomaste postura por la posición de Leib, digamos, a la pasada, y mencionaste a Vygotsky, qué sé yo. Entonces, hay una discusión ahí en relación a este carácter múltiple o situado, sobre la posibilidad de sostener una identidad. ¿Dónde te sitúas el equipo de ustedes en ese espacio? Creo que Leib y Wenger, la noción de comunidad de práctica, que es de los dos, ¿no? Es más fundamental para la organización de la actividad. Juego entre iniciantes veteranos, expertos, y la transformación en ese proceso. Creo que la discusión, yo voy a retomar lo que hablé en el inicio de la presentación, de que ese concepto de identidad necesita de una rehabilitación en psicología. Creo que está en crisis conceptual por conta da perda de los sujetos más permanentes, de identidades más permanentes, como se habían enfatizados en algunos autores como Erik Erikson o otros que iniciaron la discusión sobre identidad en psicología. Y hoy, por toda la transitoriedad, por todas las transformaciones propias de los contextos contemporáneos, creo que precisamos rehabilitar. No sé si Leib y Wenger
Agora, em termo identidade propriamente, em suas discussões, sim, creio que eu estaria mais para a noção de que estamos em identidades não fragmentadas. Não vejo um sujeito fragmentado como algumas discussões em sociologia, mas creio que há um contínuo. Quando crio diferentes perfis em redes sociais, perfis como público em Facebook para qualquer pessoa, é mais específico para uma rede de contato profissional e outro. Creio que não há uma fragmentação do eu, creio que há um contínuo que perpassa, mas há cambios em cada o que vou apresentar para cada um. E em uma atividade, creio que as atividades favorecem, a forma como as atividades estão organizadas favorecem tipos de relações de poder que podem levar a uma resistência a atender a organização dessas atividades ou pode levar a uma completa legitimação a essa identidade. Em comunidades de prática, é necessário uma legitimação periférica, que é a ideia das comunidades de prática. Os iniciantes aprendem perifericamente e se tornam cada vez mais expertos pelo engajamento nessas atividades. Para que haja engajamento, é necessário um mínimo de identificação, é necessário um mínimo de motivação para a atividade. Pero na discussão Levi e Wenger, eu pretendo me aprofundar um pouco mais. Graças pela consideração. Yo tengo una pregunta más discursiva y que tiene que ver con la práctica. Tú señalas que esta actividad de producción del videojuego en torno al virus permitió superar la resistencia que los niños tenían a ciertas prácticas tradicionales de aprendizaje de la ciencia. Eso es como lo que leo. Entonces, un poco si tú nos puedes contar en qué medida, cómo interpretas tú esa superación de la resistencia y dónde radicaría esa resistencia a, entre comillas, lo tradicional. Y después cómo, porque en los discursos que tú mostraste uno podía ver cómo había una dimensión interpersonal, como afectiva interpersonal, y una dimensión conceptual. Y pareciera ser que la dimensión conceptual la aportaba siempre más el profesor. Y ahí me pregunto cuánto aporta también las voces de los textos escolares, de dónde aparece ese discurso de la ciencia en el videojuego. Gracias, Alejandra. Creo que la motivación es un gran diferencial. O que motiva especificamente essa aluna no processo? Poderíamos entrar, pode haver um interesse particular em algumas pessoas e que por isso elas se interessam, essa motivação, ela de alguma forma é permitida em um contexto de muitos, em que as relações não são hierarquizadas verticalmente, pero professores e alunos conversam de forma igual. Outros alunos podem avaliar as produções entre pares e não especificamente o professor que avalia. E creio que para os sujeitos que têm dificuldade de aceitar e legitimar as práticas tradicionais, os contextos escolares mais tradicionais, com aulas expositivas e pouca possibilidade de trabalho em grupos, não permite uma aceitação da atividade, porque ela não permite, ela apenas legitima a organização da direção, por exemplo. E a participação dos textos escolares
há algumas passagens explícitas de pesquisas em sites, de momentos em que pegam seus textos escolares, e há uma passagem que no grupo de história, não é de biologia, em que ele habla sobre uma passagem do professor de história em sala de classe e de algo que esse professor falou, e eles vão em sites buscar especificamente o que o professor disse em contexto tradicional. Creio que é mais a atividade, a lógica é que os pensamentos são gerados por motivos, e esses motivos necessitam, emergem de práticas específicas em que estamos localizados. Então, ler um texto para uma investigação de um projeto é diferente de ler um texto para criar a compreensão do sujeito. Ao ler um texto, cambia se essa leitura está ancorada em uma atividade qualquer. Estoy pensando en un montón de cosas, porque, por ejemplo, esa noción que acabas de mencionar me recuerda a la noción del mismo Leontiev de la noción de sentido, como articulación entre metas y motivos. No sé si es un área que ustedes han trabajado, digamos, también la conceptualización leontieviana en relación a ese tema. Sí. Porque es interesante esa apertura en el pienso, en la medida en que te permite vincular con actividad identitaria, pero también con otras actividades. En ese sentido, te muestra el dinamismo del involucramiento, desinvolucramiento, en función de no solo de la actividad per se, sino de el lugar que toma una actividad específica dentro de un contexto. Y por lo tanto, te da más oportunidades para variar desde el punto de vista del educador, o incluso de quien diseña el dispositivo de enseñanza-aprendizaje. A veces muchas veces yo tengo la impresión de que nos enredamos porque tratamos de cambiarles a la fuerza, por decir, tratar, como decía un profesor mío, de meterse en la cabeza o en el corazón de la gente, y eso es un lugar donde no vamos a entrar, pero sí podemos cambiar la disposición, y a través de la disposición la misma actividad puede incluso cobrar un sentido completamente distinto en el sentido que tú lo estabas pensando. Creo que si pegamos otros estudios de caso, hay actualidad de los procesos, cada proceso, porque hay también integrantes del DEMUT que no se caracterizan con identidad de resistencia en salas de clases, y son buenos alumnos y participan y tiran mejores notas, y en DEMUT fueron bien también, pero no se destacan tanto quanto essa. Então, há algo motivacional de los processos todos, e que talvez aquela relação autor que não está aprofundada, e aí eu vou repetir, esse é um ensaio, não são dados que estão suficientemente catalogados como o que vou apresentar no grupo de pedagogia, que são os resultados de DEMUT propriamente dita, sobre a aprendizagem propriamente dita. E acá é uma tentativa de abordar a temática para a psicologia, buscando esse conceito de identidade que é muito complexo, mas todas essas discussões creio que podem se transformar em uma linha de investigação de DEMUT. Tengo una pregunta. Todas las dinámicas que escribiste, las identitarias y de sentido, aplicadas a este proceso de generar un juego, podrían ser aplicadas también, por ejemplo, a construir una obra de teatro, o por ejemplo una granja con animales y con tomates. La pregunta es básicamente ¿qué es lo que le aporta un videojuego y la virtualidad, si se puede decir, a todas esas dinámicas, en específico de educación? ¿O es solamente una nueva forma de, no es poco, pero es básicamente una actualización
tecnológica de la mano, el corazón y la cabeza. La idea de desarrollo educacional de multimedia sustentable, ¿no? Multimedias, que necesariamente es necesario haber escrita y son, imagen, multimodal. Entonces creo que sí, y ahí cuando los dos ciclos son videojuegos, pero hay posibilidades de desarrollar, por ejemplo, un documentario, un vídeo, multimedia también, una pieza de teatro para ese entero, porque hay una discusión de otros aprendizajes que no solamente a conceptual. Entonces, acá hay otras como programación de design, y que el movimiento de programar, de diseñar un game, un videojuego, naturalmente o culturalmente en el proceso desarrolla conceptos. Para nosotros interesa essa multiplicidade de possibilidades de aprendizagem e que o conceito seja, não esteja no foco do processo e que envolva a multimodalidade. A partir de la reflexión que hacía la profesora, no sé si es pregunta o es reflexión para conversar, pero y creo que está relacionado con lo que preguntaba Alejandra también respecto de lo que tú acabas de decir, los lenguajes, la multimodalidad presente. Uno podría pensar, y lo he visto en varios resultados de trabajo, incluidos algunos propios, de aprendizaje de la gramática, por ejemplo, de otras cosas, donde los sujetos si se sienten agentes, creadores, partes de lo que están aprendiendo, se involucran de un modo distinto que cuando reciben algo. Pero por otro lado pareciera que los lenguajes involucrados hacen que comparaciones como la granja y el soporte sean diferentes. Es decir, no sean tan posibles a lo mejor, en el sentido de que, salvo que disociáramos actividad verbal del lenguaje, como actividad práctica social del lenguaje, entonces, en la medida que quizás uno entiende más los discursos como prácticas sociales situadas, digamos, corporalizadas, y que por lo tanto se constituyen de una materialidad o de unas materialidades, quizá por ahí el tema multimodal, en el caso del soporte digital, el tema de los lenguajes y los discursos y la manera en que se construyen esos discursos, hace que esa realidad también sea una realidad distinta, que no está disociada de la manera en que se construye discursivamente. Solo para decir, lo que pasa es que me pasó algo bien parecido con un resultado de cuasi experimental con teléfonos celulares, donde los chicos de octavo básico mandaban mensajes. Hicieron reflexiones gramaticales respecto de los mensajes de texto mucho más profundas que los que hicieron con cualquier otro material que es mucho más común en el ámbito escolar, como el lenguaje verbal escrito o oral, donde no pudieron, porque las prácticas formales de la escuela asociadas a esos lenguajes están súper convencionalizadas. En cambio, cuando ellos usan los mensajes de texto, se sienten creadores cambian signos, qué sé yo, y hay unas ciertas reglas que comparten y que, ojo, cuando usan los celulares o los teléfonos son capaces de explicitar. Pero en la vida cotidiana, con los otros lenguajes, no siempre son capaces de explicitar. Hay algo en la agencialidad o en la capacidad de ser creador que nos hace apropiarse de otra manera. No sé, ¿cómo lo ves tú? Creo que es muy próxima a la idea de comunidad de práctica mesmo, de movimiento en las prácticas discursivas, que é um movimento que
que le transforma. Usted começa a hablar com termos de programadores e com termos de designers e são práticas que transformam usted também. Algo nessa participação hace la diferencia. ¿Existen implementaciones, no específicamente, con respecto al involucrarse en la creación de algo como esto puede contribuir un poco al conocimiento, a tener una actividad con más sentido, de algún tipo de didáctica que puedan hacer los profesores para que ellos se involucren y así puedan cambiar sus prácticas, se sientan más involucrados en sus prácticas? Me recuerdo, no sé, en vez de ver los planes y programas del ministerio, tener, aquí le llamamos así, no sé cómo ¿Cómo y lo que hay? Creo que para se transformar en un modelo precisamos replicar, ¿no? Y discutir en diferentes prácticas y también, porque hay algunas dimensiones, por ejemplo, hay un momento en que el game de química, el novelo de química, hay una profesora de química de la escuela y es impresionante, hay un tipo de voz que no había aparecido antes, que es una voz parecida con una voz didáctica. Algo como, será que el usuario aprende de esta forma? ¿O es necesario tornar a química más cotidiana? ¿Es importante hacer con que los estudiantes no apenas decoren los elementos químicos, pero entendan cuáles son? Y a voz de la profesora es el proceso que cuando eran estudiantes de biología y historia era mucho más preocupación conceptual propiamente do que didáctica. Cuestiones como esas merecen un estudio más aprofundado, entender mejor. Pero creo que es una posibilidad. Hay una longa discusión, sobre la posibilidad de enseñanza de programación en las escuelas, para que los jóvenes programen. Pero la defensa acá es que si for una sala de clases de programación tradicional, con jerarquía y todo, no van a aprender programación, pero hay un mensaje de programación acá, entonces precisamos también entender mejor como o que Diego Canos, un alumno de magíster de computación, está tentando entender las tecnologías usadas, o Stencil, programa usado, Stencil, se a linguagem Scratch é suficiente, e aspectos mais tecnológicos e da computação. Sí, tenemos tiempo con una pregunta más. Es más un comentario porque tiene que ver con lo que estás mencionando un poco en la línea de la última reflexión. Me recuerda todo el trabajo que se ha hecho en particular en educación superior con el trabajo de metodología, o sea, de aprendizaje por enfoque, aprendizaje basado en proyectos, que básicamente hay amplios desarrollos en términos, por decirlo así, didácticos. Hoy por hoy hay propuestas súper armadas. Yo tengo la impresión de que sigue faltando una comprensión teórica sólida en relación a eso. Y me da la impresión de que el diseño que ustedes hacen de intervención, digamos, de trabajo, en muchos aspectos, si es que no en todos los fundamentales, uno lo podría situar perfectamente dentro de esa tradición. La idea de que se aprende para resolver una tarea, y no al revés. Lo que se pone por delante es la tarea, es el desafío, y no una secuencia preestablecida de aprendizaje determinada por el profesor y una suerte de silabario, digamos, que se supone que sería imprescindible para poder abordar la tarea. Entonces, esa reordenación de los términos es fundamental y es típica de los enfoques de aprendizaje basados en proyectos. Pero insisto,
si tú estás de acuerdo en que hay un cierto parentesco, digamos, en cuanto al desafío, ¿tú tienes la impresión de que el trabajo que ustedes están haciendo con este énfasis en el aspecto de identidad podría también nutrir esta construcción de una comprensión, de un marco teórico para en general los enfoques que podríamos llamar activo-participativos en la enseñanza-aprendizaje? Sí, pero no sé si tengo la comprensión exacta de lo que sea pedagogía por proyecto. En Brasil hay un movimiento que discute pedagogía por proyecto, hay un proyecto y todas las disciplinas participan de ese proyecto. Por ejemplo, Copa del Mundo, matemática, no es eso acá. Pedagogía por proyecto. Sí. Lo que pasa es que hay distintas variedades. Yo estaba pensando más bien en los enfoques de educación superior, en los cuales, por ejemplo, en un curso de física 1 de una facultad de ingeniería, en vez de pasarles el manual y decirle, qué sé yo, la fórmula de esto el curso consiste en, este año vamos a diseñar una batería que tenga tales especificaciones. Y la primera clase es un encargo. Y los estudiantes tienen que, y el profesor les dice, mira, ahí está la biblioteca, ahí está internet, tráiganme propuestas la próxima semana. Sería. Es un poco, pero acá hay como si fuese una fábrica de videojuegos en la escuela, ¿no? Hay papel, hay roles específicos, pero la discusión sobre identidad es mayor do que de roles. Como si roles están relacionados a funciones específicas de identidades, a construcción de sentido sobre las acciones. Algo de esa forma, sí, en fábricas en que hay, sin dudas, resoluciones de problemas que permiten desarrollo conceptual. ¿Cómo comenzar eso? Yo creo que la diferencia, o sea, que lo que ha dicho recién Natalia es súper relevante, esta idea de es distinto asumir roles, una tarea súper situada y contingente, que es el proceso de identidad, como que es bien dialógico lo que planteo. En el fondo, el mismo sujeto parte como alguien que juega muchos videojuegos, que sabe de videojuegos, pero que no los diseña, que no los programa, que no los crea, y aquí tiene que asumir como distintos roles para el proceso, pero también de identidad respecto de eso. Entonces yo creo que hay algo a lo mejor respecto de metodología de proyecto que es distinto en la profundidad con la que se involucra el sujeto y que pasa por más que por roles situados para responder a la problema o pregunta del proyecto. Creo que se parece más a otros conceptos parecidos como comunidades de indagación en webs o en otros autores donde en el fondo el sujeto se pone en distintos roles, pero necesita aprender o construir sentido de lo que está haciendo mucho más potentemente. Creo que por ahí puede haber alguna diferencia de lo que tú decías, que sientes que falta en esos modelos que siguen siendo igual como modelos medio de receta, que parten con un problema, una pregunta, que hay que responder y tienen como un circuito. Sí, no, pero lo que tengo en mente no son harto menos de receta, o sea, en el sentido son muy complejos y por eso son muy parecidos a esto. O sea, este ejemplo que yo te ponía es tremendo y es un poco el espíritu, por ejemplo, de cursos acá como Desafíos de la Ingeniería o Desafíos de las Comunicaciones, que tienen explícitamente, de hecho están situados por eso en primer año, porque tienen el desafío de precisamente abrirla para estudiantes que están proyectando muy lejos la idea de yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser periodista, yo voy a ser esta idea identitaria, pero partir desde, oiga, ¿qué es lo que la sociedad hoy día necesita y le está pidiendo a la gente que a este ámbito de la... pero eso tiene una complejidad súper distinta a la metodología de proyecto que habitualmente en la escuela, claro, como a nivel escolar se aplica, bien diferente. Esa es mucho más de recetas. Muchas gracias. Muchas gracias.